Dar alguns avisos aqui importantes. Sábado que vem, dia 15, nós iremos fazer a tenda da oração no hospital. Quero ver os guerreiros que vão me acompanhar. Vai ser o dia todo, de 9 às 17 horas. Nós iremos orar pelas pessoas que chegarem à tenda. Vamos dar uma literatura bíblica. Preciso de alguém até que anote o endereço, porque se quiser visita, eu vou visitar essa pessoa. Então, é preciso uma equipe. Não é você, eu vou aqui montar minha logística. A Dai vai montar a escala. Doe 1 hora do seu dia. Aí ela vai montar, de 9 às 10, fulano de tal, vai estar lá comigo. Outro irmão, outra irmã. Ok? A Dai vai fazer a escala. Então, dê para ela o horário que você vai. Se quiser, não, vou ficar o dia todo, pastor. Amém. Abençoado do Senhor é você. Mas se você não pode, dê 1, 2 horas do seu dia, esteja lá para nós orarmos, tá bom? Logística, montar a tenda, levar a cadeira, levar a mesa. Presbítero Edgar, o Senhor acabou de elegê-lo para isso. Então, ele vai montar a sua equipe para ajudar. Pessoal do som, vou precisar, a gente vai pôr uma caixinha de som lá para pôr uma música baixa, mas nós vamos ter. E o ministério de louvor, para a gente ter pelo menos 3 momentos de louvor lá debaixo da tenda. Então, se disponha também. Então, são algumas coisas, na escala, o tempo que você vai passar lá, a logística com o presbítero Edgar, a escala com a Dai, o ministério de louvor, montar lá todos os equipamentos. E eu já ganhei os bolos, um empresário amigo meu vai mandar os bolos. Eu vou tentar trazer esses bolos aqui na sexta-feira. Aí eu preciso que a SAF faça o kit. Tem que ser plásticozinho, só dá para o indivíduo, ele vai lá e toma seu cafezinho, não pode aglomerar. Vai ser com total segurança, levar álcool em gel, as máscaras, tudo. Nós vamos seguir todas as orientações, mas nós queremos dar algo. Então a gente vai fazer um kitzinho. A SAF vai ficar responsável por isso e também pelo café com leite, né? Fazer o café com leite e ir abastecendo lá durante todo o dia. Amém, irmãos? Combinado? Então, sábado, dia 15, nós vamos aí com essa estrutura fazer a tenda de oração. E aí vai faltar só um projeto que é a entrega de cestas básicas, que eu também quero ao longo desse mês, já entregar cestas básicas, né? E a minha ideia é que a nossa igreja tenha uma participação mais permanente no hospital. O hospital é nosso vizinho. Irmãos, o hospital é campo missionário, um dos maiores que tem. Você tem ideia de quantas pessoas passam por esse hospital diariamente? Diariamente. Então, a minha ideia é de ter um trabalho mais permanente lá de capelania. Olha, a presidente da SAF chegou e ela já está avisada do café com bolo, sábado lá no hospital, viu, Herbênio? Coordena isso para nós. Bom, as crianças podem ir então para o culto infantil, que elas já estão olhando para mim com cara feia. Hã? Não, mas você vai depois do exame, o Johan já está colaborando aqui, viu, Dai? Já pode pôr o nome dele lá, que ele quer ir. Bom, nós estamos nessa série, Família Generosa. Generosidade no amor, no perdão, com os pais idosos. Não faltem isso aqui com os pais idosos e com a igreja, tá bom? Antes quero dar as boas-vindas ao nosso amigo do lado, ali Ivanildo, sempre... Alvino, isso, Alvino, lado do Alvino. Bem-vindo, viu? Deus abençoe. Então, nós estamos tratando disso, de uma família generosa. E antes de tratarmos do perdão, que é um tema caríssimo para nós, normalmente os irmãos não gostam quando o pastor fala de perdão, e falar de perdão é mais fácil que perdoar. Não é? Falar de perdão é bom, é tudo de bom, mas perdoar não é fácil. Então, antes de tratar desse tema caríssimo, eu quero dar um aviso. Ué, cadê o aviso? Sumiu? Deixa eu ver aqui. Acho que eu passei aqui.
Isso. O dia do jovem presbiteriano vai ser domingo. Nós vamos ter um café da manhã para os jovens, às 8 horas, preparado com carinho e amor pela SAF. E às 9 horas teremos uma escola dominical especial. Os jovens vão participar da escola dominical, na direção, vão ajudar. E o pastor Júnior César será o preletor falando de cosmovisão bíblica. Então, vamos encorajar os nossos jovens. E eu estou aí com essa campanha de oração. Quem orou hoje por um jovem? Levanta a mão. Só? Vamos orar. Tem mais gente aí. Vamos orar. Até domingo, ore por um jovem da nossa igreja. Peça o despertamento espiritual sobre eles. Vamos continuar com essa campanha de oração pela juventude. Tá bom? Então se disponha, tira aí 5 minutinhos, interceda por um jovem que esteja afastado, um jovem que você conheça. Peça ao Senhor que o traga de volta. Bom, Benjamin Franklin disse o seguinte: as 3 coisas mais difíceis do mundo são guardar um segredo. Isso é difícil, não é? E quando alguém chegar assim, ó, eu vou te falar aqui, mas é segredo. Essa pessoa não é confiável. Ela vai falar de você para outro, vai falar, não fala para ninguém. Toda vez que alguém chegar, não fala para ninguém, sai Satanás, afasta. Não é confiável. Guardar um segredo, perdoar uma ofensa e aproveitar o tempo. 3 coisas difíceis. Certíssimo. A gente está falando de um estadista. 3 coisas muito difíceis. Muito difíceis. Sobretudo, perdoar uma ofensa. Outros pensadores a respeito do perdão disseram o seguinte. O Chaplin disse: nunca a alma humana surge tão forte e nobre quando renuncia à vingança e ousa perdoar uma ofensa. Ousa perdoar uma ofensa. Gostei desse aqui, do Juan Luiz Vives. Responder a ofensa com ofensa é lavar a lama com lama. Só frase top que eu escolhi, para vocês verem a respeito do perdão. Até religiões pagãs, não cristãs, elas falam sobre o perdão. E nós temos aí o taoísmo, que é uma seita chinesa, que diz: não convém começar uma ofensa, pois uma ofensa provoca outras ofensas. Quem já foi ferroado por uma abelha sabe que dói. A ferroada de uma abelha é tipo uma descarga elétrica que dá na gente. E o pior, depois que ferroa, continua doendo. Fica avermelhado, inchado. Eu lembro quando eu era molequinho, tinha um cacho de maribondo, e eu mexendo nesse cacho. Minha mãe: menino, você não mexe com isso. E eu nunca fui bom de pontaria, mas quando a coisa é errada, tudo ajuda, né? A primeira pedra que eu joguei foi certinho. Um maribondo saiu de lá e me picou bem no nariz. Grandão, pretão. Uma dor terrível. E ela ia gradualmente aumentando. Então, isso acontece por quê? Porque a abelha, quando ela pica ela coloca uma substância que é chamada melitina. E essa substância é o que ativa os receptores de dor no seu organismo. E como é que ela faz isso? Quando ela pica em você, o ferrão fica lá. Porque esse ferrão, ele tem algumas arestas, que quando entra, ele não sai mais. Então ela pica você porque você provocou, e ela vai se defender com uma ofensa grande também. Quando ela pica, ela deixa o ferrão. E no desespero de sair, às vezes a abelha morre. Ela perde os intestinos, ela perde até o coração. Porque a tendência é você matá-la com um golpe, e ela te pica, deixa enfiado o seu ferrão, mas na hora de sair, partes dela podem ficar em você.
Então, não é só a ferrada de abelha que dói. A ferrada de humanos também dói. E dói muito. A ferrada de humano pode ser indiferença, abusos verbais, abusos sexuais, castigos desumanos contra os filhos, uma série de ferroadas que causam dor, e uma dor permanente, uma dor que fica. O problema é que no ato de você reagir isso, você pode ser como uma abelha, você também vai ferroar, porque gente ferroada, ferroa, e quando ferroa, você pode deixar lá o seu ferrão, e a semelhança da abelha, morrer. Morrer. Até Shakespeare, irmãos, que não era cristão, ele dizia isso, que a mágoa, o rancor, é você tomar veneno e esperar que o outro morra. Mas é você que está morrendo, dia após dia. É você que está morrendo. E há um texto em que Jesus, irmãos, ele trata disso de uma forma contundente. Contundente. Hoje mesmo eu conversei com um aluno que está passando por uma dificuldade, e a sua dificuldade é perdoar. E calhou porque eu estava estudando o texto, e eu levei esse texto. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, olha o ar de Pedro, né? O Pedrão, tudo que ele faz é melhor, sempre à frente de tudo. Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Olha como eu sou bom, Jesus. Compassivo. 7 vezes. Eu acho que ele não esperava essa resposta. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, verso 21 e 22. O tema é perdão, mas não é um perdão qualquer. Esse texto é uma aula que Jesus nos dá sobre como tirar o ferrão. O ferrão que continua nos causando dor, o ferrão que continua nos envenenando. Como tirá-lo? E quando nós observamos o capítulo 18 de Mateus, os discípulos fazem algumas perguntas para Jesus. E Jesus trata de responder essas perguntas dando uma aula para eles. Veja no verso de número 1 que eles perguntam: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus encerra todo esse bloco do capítulo 18 falando do perdão. Então Jesus, ele está, a partir dessa pergunta do versículo 1, instruindo os seus discípulos, dando uma aula para eles, até que chega no gargalo, até que chega no momento mais difícil, que está aí no verso de número 15, quando se trata de ter que perdoar um irmão que nos ofendeu, uma pessoa que nos ofendeu. E no verso 15 diz: e se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Que terrível! O cara me ofende e eu ainda tenho que ganhá-lo. Ser crente não é fácil, não. Jesus está dizendo: ele te ofendeu e é você que tem a responsabilidade de ganhá-lo. Esse dilema aqui, que Jesus levantou no verso 15, é o que origina a pergunta de Pedro. Lá no verso 22, até quantas vezes eu tenho que perdoar quem peca contra mim? E Jesus responde dizendo: com generosidade. Tem que perdoar com abundância, tem que perdoar com generosidade, até 70 vezes 7. Então eu quero tratar disso, da generosidade no perdão. Perdão não pode ser mão de vaca, perdão não pode ser sovinha, perdão não pode ser contado, contabilizado.
Senão não é perdão. Porque perdão não é meritocrático. Perdão é gracioso. Ninguém merece perdão, irmãos. Ninguém merece ser perdoado. Não é disso que se trata o texto. Não é disso que se trata o perdão. Você tem que perdoar quando a pessoa não é digna do perdão. Senão não é perdão. Quanto mais indigno, Jesus está dizendo, mais generosidade. Porque a quem muito amou, perdoou. Perdoou. E talvez até agora você achou que ser crente era só vir nos cultos de quarta, pegar a sua bíbliazinha, fazer as atividades evangelísticas. Não. A gente chega nesse gargalo que é o perdão. Perdão. E Jesus está dizendo, sejam generosos. Vamos aprender então sobre a generosidade do perdão. Em primeiro lugar, a generosidade do perdão, ela cura suas feridas. Cura suas feridas. Acredite você ou não, mas a pessoa mais beneficiada é a que perdoa. Olha aí o que diz o versículo de número 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Arguir aqui vai lá e mostra as feridas. Vai lá para o seu irmão e mostra que ele ofendeu você. Vai lá para o seu irmão e mostra a chaga. Mostra o ferrão que ele meteu em você. Só que como é que Jesus diz que faz isso? Entre você e ele só. Mas o que você faz? Espalha. Divulga. Difama. Jesus está dizendo algo muito importante. Alguém feriu você, vai lá e mostra as suas feridas. Mostra que está sangrando. Mostra que doeu. Mas é entre ele e você. Isso é enfático. Entre ti e ele, só. Jesus estabelece aqui, irmãos, os passos suasórios. Até na justiça hoje é assim, ó, juiz não quer mais fazer sentença. Você vai lá, o juizinho tem o quê? 30 anos, cheirando leite. Ele vai fazer sentença? Vai nada. O que ele quer? Conciliação. Você já viu esse termo no judiciário? Conciliação, porque acordo não é caro nem barato. Acordo é acordo. Então antes dele fazer uma sentença, ele diz, resolvo vocês aí. Faz um suasório. Até ímpio faz suasório. Até ímpio faz conciliação. E os crentes ficam bicando um no outro. Pofo. Chocando um no outro. São os passos suasórios. Primeiro vocês dois. Jesus dá 4 passos aqui. Vá lá e se abra com quem você pecou. Verso 15, entre ti e ele só. Não saia murmurando, não saia falando dessa pessoa, não saia mostrando sua chaga, sua ferida para ninguém. Mostra para quem te feriu. Entre ti e ele só. Às vezes, a gente até é meio assim, a gente fala, não, estou desabafando. Não é desabafo, você está caluniando, você está difamando, você está se vingando. Você está se vingando. Às vezes a gente usa o desabafo para dizer que não estamos falando da pessoa, mas estamos. É igual aquele negócio de oração, vamos orar. Deixa eu compartilhar aqui para a gente orar. Aí Deus já saiu disso aí. Deus já não está nesse negócio. Então se abra com quem pecou contra você. Mostre o erro. E aí Jesus diz, ganha esse irmão. Pare de envolver outras pessoas. O primeiro momento não é de envolver outras pessoas. É o ofensor e o ofendido. Aí vem o segundo passo desse suasório, dessa conciliação, né? Jesus diz, primeiro você vai lá e se abre com quem pecou. Segundo, você leve outros. Se essa pessoa não te ouviu, aí você leva outros, né? Pelo menos 2.
Olha aí o verso 16. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, aí dá a ideia de testemunhas, para que a palavra se estabeleça, não é? Então Jesus está dizendo, vai lá, converse uma conversa justa, acalme os seus ânimos, confronte o pecado com graça e leve, então, alguém para testificar isso. Aí vem o terceiro passo, não deu certo, verso 17, se ele ainda se recusar a ouvi-los, conte à igreja. A igreja aqui são as autoridades da igreja, não é para pegar o microfone e falar, não. A igreja, conte à igreja, não resolveu, aí verso 17, Jesus diz, então considera como gentil e publicano, ou seja, não é um crente, pode excomungá-lo da igreja. E mesmo assim, irmãos, essa excomunhão, essa expulsão, ela não pode ser definitiva, porque se vocês bem verem lá em Corinto, um jovem, ele se deitou com a mulher do próprio pai, a sua madrasta, e o apóstolo Paulo disse à igreja, olha, vamos expulsá-lo, entregá-lo a Satanás, para ver se salva a alma dele. E assim fizeram, ele foi expulso da igreja, considerado publicano e gentil. Mas depois Paulo escreve a Corinto dizendo, agora recebam esse irmão em amor porque ele se arrependeu. E aí Paulo diz algo muito interessante, ele diz assim, nós não ignoramos os desígnios de Satanás. Se vocês não receberem de volta esse irmão que se arrependeu, isso é um desígnio de Satanás para desanimá-lo, para destruí-lo. Então a gente vê que até na expulsão desse jovem não foi algo definitivo, porque o perdão curou essa ferida. Quando nós perdoamos, as nossas feridas são curadas. Como é que você tira o ferrão do seu coração que está ferindo você? Com perdão. Perdão generoso. Então é a primeira lição do texto. Cura suas feridas. Arguir com o irmão é mostrar suas feridas. Segunda lição, a generosidade no perdão ultrapassa os limites. Veja o verso 23. Pedro, se aproximando, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Pedro, provavelmente, considerando quem ele era, ele foi até Jesus com essa pergunta, esperando até um elogio. Nossa, Pedro, que bonita a sua atitude. Ele achou que era algo grandioso, mas Jesus, ele frustra a sua expectativa. Havia algo de errado nessa tese de Pedro. Ela cheirava rabinismo, cheirava moralismo. Até quando? Vou perdoar sempre? Soou essa pergunta de Pedro como se o perdão fosse uma mercadoria, que podia ser pesada, medida, contada, parcelada de pouco a pouco, até um limite bem definido. E ele define aqui 7. Os rabinos diziam que era 3. Ele falou, não, vou fazer uma média com Jesus, vou pôr 7. Vou perdoar 7 vezes. Então Jesus, ele frustra Pedro, mostrando que perdão não tem a ver com quantidade, ele não é quantitativo, ele é qualitativo. Ele tem a ver com qualidade. E a qualidade do perdão é gracioso. E o que é graça? Favor imerecido. Não tem a ver com mérito, irmãos. Nem eu e nem você merecemos perdão, nem uns dos outros e nem o de Deus, muito menos. Eu vejo filhos que não perdoam seus pais. Mas meu pai era
um bêbado. Meu pai era um autoritário, mas era seu pai. Se não quer respeitar o homem, respeita a farda. A farda. E é preciso perdoar. Perdoar uns aos outros. Então, veja que Jesus toma aqui dois números perfeitos, 10 e 7, multiplica entre si e não para a multiplicação, ela é exponencial, porque além dele multiplicar esses números entre si, ele multiplica o resultado por 7. Não é? Jesus diz 70 vezes 7. E é óbvio que ainda que ele tenha usado em termos de número, Jesus está dizendo que perdão tem a ver com coração e não com cálculo. Será que alguém perguntaria a uma mãe até quanto? Até que ponto você ama seu filho? Até que ponto você perdoaria seu filho? 70 vezes 7 não quer dizer 490 apenas, irmãos, ou 491. O que Jesus está dizendo é quantas vezes forem necessárias. É um perdão sem cessar, é um perdão magnânimo, é um perdão perene, perdão sem limite. O perdão é condicional ao arrependimento do ofensor. Mas ele não tem limite. Ele não tem limite. O princípio é claro, você tem que perdoar quem te ofendeu. Não é uma opção sua. É uma obrigação. Perdoar é muito difícil, irmãos. É muito. Mas é impossível? Não. Não é impossível. Perdoar é você considerar o outro tão carente da graça de Deus quanto você. E o fato de você perdoar não pode orgulhar o seu coração, ensoberbecer você. O perdão é essa promessa de que você não vai usar mais a ofensa contra o ofensor. Lutero disse algo muito importante: quando você perdoar, perdoa de verdade, porque quando você enterra um gato, você não deixa o rabo de fora. Não deixa. Perdoou? Perdoou. E é por isso que o perdão ele envolve perda, não é? Não adianta. Você perdoa alguém que falou mal de você. Você perdeu reputação. E reputação, a gente tem que tomar cuidado, porque Deus não está muito preocupado com reputação, Ele está preocupado com integridade. Muito com reputação, não. A gente tem que ter um limite aí de reputação e tudo bem. Mas a reputação pode se tornar idolátrica, não é para você. É o meu nome, não sei o quê. Seu nome é o mais bonito de todos, né? Que ninguém pode falar nada. Então, o perdão é isso, é você perdoar, entendendo que a partir daquele momento você não irá mais usar a ofensa da pessoa contra ela, não é? Como José. José estava com a verdade, irmãos. Às vezes nós usamos a verdade como uma arma. A verdade estava com José. Ele, molequinho lá, sonhou que os irmãos iam estar de joelhos. 20 anos depois aconteceu. E José poderia naquela hora dizer assim: lembra do sonho? Eu não disse para vocês. Quando alguém chega assim: eu não te falei, não tem perdão. Eu não te falei. A menina casa, a mãe está contra. A menina vai e casa, aí quebra a cara. Não te falei, eu estava esperando esse momento. Não é perdão. Por exemplo, quando você paga uma conta de luz, você fica lembrando dessa conta? Não, você pagou a conta. Você lembra da conta de luz do mês passado? Não, foi pago. Pronto, você pagou, acabou. Então, é isso que o texto está dizendo, que perdoar é você
não usar mais a ofensa contra o ofensor. Tem um filme que fala um pouco sobre isso, não sei se vocês já viram esse filme, O Conde de Monte Cristo. É um filme bacana. E que trata disso, irmãos, de uma pessoa que tinha dificuldade de perdoar. O personagem central, ele é acusado por 3 falsos amigos, injustamente. No dia do casamento, ele é preso, ele perde a noiva, perde dinheiro, perde bens, isso tudo no dia do seu casamento, e fica preso durante 12 anos. Aí ele sai. Ele sai com gosto de sangue na boca. E ele sai dizendo, eu vou me vingar de um por um. E ele conseguiu se vingar de um por um dos 3 algozes dele. Ele fez todo um estratagema que conseguiu destruir os 3. Só que no final, como é que termina o filme? Ele diz assim, eu me vinguei, mas continuo ferido. Eu me vinguei, mas continua doendo o meu coração. Então, perdoar é impossível, é difícil, mas não é impossível. Ultrapassa os limites. Terceira lição que a gente vai destacar é que a generosidade no perdão compreende a graça. Quando alguém perdoa generosamente, é alguém que compreendeu a graça de Deus. Versículo 22, Jesus diz a Pedro, não te digo que até 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, Pedro achava que 7 vezes seria suficiente. Os judeus achavam, dentro do seu sistema religioso, que 7 vezes seria suficiente. Perdoar uma pessoa já seria muita generosidade. E aqui Jesus está corrigindo Pedro, porque essa palavra de Pedro, ela continha sérios erros. Primeiro, faltava humildade em Pedro, porque ele diz assim, que era o outro que tinha ofendido ele. Ele nunca se coloca como ofensor. Isso é interessante. Pedro, ele não cria um cenário aqui em que ele pecaria contra o outro. Ele está dizendo, o meu irmão que pecou contra mim. Ele se esqueceu que ele também é pecador e pode errar contra os outros. Então é uma pergunta eivada de soberba. Não havia humildade. Segundo, ele coloca limite no perdão, e o perdão não tem limite, como nós vimos. O perdão é graça, não tem limite. Jesus, ao dizer 70 vezes 7, com certeza, ele escandaliza o sistema religioso judaico e escandaliza o próprio Pedro. Porque como é que você pode manter uma situação dessa de um perdão que não cessa? Então, o que Jesus está dizendo é que quando nós perdoamos tantas vezes o nosso ofensor, nós vamos criando o hábito de perdoar. Perdão não é sentimento, perdão é uma atitude que você toma, uma decisão que você toma. Mas Jesus não está com isso aqui, irmão, 70 vezes 7, sugerindo um perdão indiferente e superficial, não. É por isso que a partir do verso 22, ele ilustra o perdão com a história do credor incompassivo. Ele usa uma parábola para ilustrar o perdão como fruto da compreensão da graça de Deus. Olha que história preciosa, a partir do verso 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Um ano de salário, 10.000 talentos. Um ano. Impagável isso aqui. Impagável para esse servo. Verso 25. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou ao seu senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Olha aí que coisa maravilhosa. Ele não tinha como pagar. Isso é perdão. O cara mais indigno e recebe graça. Aí continua Jesus: saindo, porém, aquele servo que fora perdoado, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. A diária. A diáriazinha do dia. 100 conto.
É o que ele devia, sem conta. Ele, entretanto, não... verso 29. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Se paciente comigo, te pagarei." Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida, porque me suplicaste." Verso 33 é forte. "Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos. Verdugos eram os soldados romanos especialistas em causar dor, sofrimento nos prisioneiros. Eles batiam para não morrer, só para sentir dor. Os verdugos fizeram isso com Jesus, né? A crucificação de Jesus, ela foi antecedida por muito sofrimento físico. Eles sabiam onde cortar para não matar, eles sabiam onde bater para não matar, mas para sentir dor, agonia. E ele entrega então aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Verso 35. "Assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo do coração, genuinamente, não perdoardes cada um ao seu irmão." Sabe o que Jesus está dizendo? Por que você tem que perdoar? Porque você foi perdoado por Deus por isso. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Você não pode orar: "Pai nosso, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores." Quem recebe graça, tem que repartir graça. Quem foi perdoado, tem que aprender a perdoar. Quem compreende a graça de Deus, exercita o perdão. Sempre. Não fica contando, não fica alegando. Então a terceira lição é essa, irmãos: o perdão é fruto da compreensão correta da graça de Deus. O perdão de Deus é o padrão do nosso perdão. Então essa aula sobre o perdão que Jesus dá a Pedro, ela é para todos nós, para quem ferrou e para quem é ferroado, para quem ofende, para quem é o ofensor. Quem ofende precisa se arrepender e pedir perdão. O ofensor precisa perdoar. E é interessante porque quando você resolver ir até o seu irmão e arguí-lo, já vá perdoado. Já vá com o coração limpo. Já vá para essa conversa com perdão. Porque se você não for já decidido a perdoar, vai virar um disse-me-disse. Vai virar um bate-boca. E vai ter mais ferrão para lá e para cá, não vai resolver. Então toda vez que você dispor ir lá e conversar, já tome a decisão, ele já está perdoado. Independente do que diga, do que faça, se me peça perdão ou não, já está perdoado. Senão nem vá. Nem vá. Então, Jesus deixa isso claro para nós. Exercite o perdão, não revide com quem pecou contra você, não se vingue nem disfarçadamente por meio de desabafo. Refugie-se em Cristo para você perdoar e também ser perdoador. Porque essa é a nossa condição, não é, irmãos? Nós somos perdoados para sermos perdoadores. Seja pródigo em perdoar, seja generoso no perdão. E eu termino com essa frase: aprenda a perdoar porque você também erra. Hoje você talvez esteja na posição de ofendido. Amanhã você é ofensor. O perdão que hoje você concedeu, você vai precisar. Amanhã. Amém?